Olá galera, tudo bem? Vamos a mais um vídeo sobre sociologia e um tema importante. Vou falar aqui um pouco sobre os três principais pensadores das ciências sociais, tá? Por que eles são tidos como os principais pensadores? Porque as ciências sociais, elas surgiram, na verdade ela é uma ciência nova, se a gente comparar com as outras ciências, né? E elas surgiram naquela ruptura ali do sistema feudal para o início do capitalismo. E nesse momento existiam pensadores que estavam tentando compreender essa grande transformação da sociedade e começaram a pensar a sociedade com um olhar científico. O que é pensar a sociedade com um olhar científico? Qual é a diferença entre ciência e opinião? A ciência ela tem que comprovar o que ela, num primeiro momento, duvida, né? E é interessante pensar sobre isso filosoficamente, porque qualquer conhecimento nasce da dúvida, não nasce da certeza, né? Aliás, certezas são questões que a gente sempre tem como ficar revisitando, né? Função dos momentos históricos, função do contexto de época. Mas vamos voltar aqui. As ciências sociais, mais comumente conhecido como sociologia, que é uma parte das ciências sociais, né? Elas nasceram tentando compreender esse grande momento de transformação da sociedade europeia. Elas nasceram na Europa, por isso que os principais pensadores são europeus, tá? Quem são eles? Durkheim, Weber e Marx. Se a gente parar para analisar, os pensadores, esses três pensadores, têm linhas de compreensão do funcionamento da sociedade, da importância do Estado, das classes que nascem junto com o capitalismo, tudo isso, da religião, das questões que compõem o funcionamento da sociedade, eles têm visões completamente diferentes. Por isso que é importante estudar os três. É importante estudar os três, para você ter uma noção da base sociológica e criar o seu entendimento sobre eles, tá? Então, para não ficar falando muito sobre essa questão teórica, vamos falar um pouco sobre os três. Durkheim é dos três o mais conservador, pensamento mais conservador. Por quê? Porque ele faz a análise do funcionamento da sociedade, mas ele não propõe mudanças no funcionamento do que ele vê. Ele estuda, ele compreende o que ele está vendo e ele, em muitos momentos, concorda com algumas questões da composição da sociedade. Quais são as características da sociologia de Durkheim de uma forma geral, genérica, tá? O que eu vou fazer, eu já fiz alguns aqui, alguns videozinhos sobre conceitos de cada um, mas estou fazendo esse mais geral porque surgiu em uma aula essa pergunta sobre quem é Durkheim, quem é Weber, por quê, né, Marx. E aí é importante vocês saberem que eles sempre vão aparecer nos pensamentos sociológicos, mesmo que eles não estejam ditos de forma direta, mas eles estão na composição do pensamento do sociólogo que estiver falando sobre algum assunto, um sociólogo contemporâneo, tá? Então vamos voltar para Durkheim aqui. Sociologia conservadora não propõe uma revolução como propõe Marx, que não é conservador, é revolucionário, certo? E aí, o que é importante você perceber? Os três são importantes. Durkheim escreveu o livro As Regras do Método Sociológico, tá? E olha só o nome do livro, As Regras do Método Sociológico. Se eles estão propondo o surgimento de uma nova ciência, uma ciência ela tem que ter o quê? Uma metodologia, não é isso? E são três pensadores que pensam a sociedade de maneira diferente, essa metodologia é diferente. Quando você analisa Durkheim, metodologia sociológica, de análise sociológica de Durkheim é uma. Quando a gente analisa Weber, que tem uma sociologia compreensiva, ou seja, ele tenta compreender ações individuais para entender a sociedade como um todo, ele dá um olhar, ele tem um olhar especial para a ação que o indivíduo realiza. Essa ação
carregada de significado para entender o funcionamento do todo, é um tipo de metodologia. Quando Marx propõe a mudança, né, ele faz a crítica ao sistema capitalista e propõe uma mudança até então teórica para uma sociedade mais justa, é um tipo de metodologia de análise, tá, sociológica. Então, o que é importante? Todo mundo que estuda sociologia, quem está começando a estudar agora, quem é interessado no tema, tem que compreender, é importante que compreenda que os três são importantes e os três pensam diferente. Então, as metodologias são diferentes, as análises, os objetos de pesquisa. Sempre que existe uma ciência ou uma pesquisa, ela tem que delimitar sobre o que ela está pesquisando. Qual é, que a gente chama na academia, o objeto de pesquisa. Beleza? O objeto da pesquisa dos três é o mesmo. Agora, como eles analisam esse objeto para concluir alguma coisa, é diferenciado, tá? Então, o olhar de Durkheim, que é o mais conservador, o que ele fez? Até então ele não tinha parâmetro. Qual era o parâmetro que ele tinha? A ciência estava nascendo, então não tem parâmetro. Então, ele vai buscar as ciências da natureza. Então, ele pega terminologias da biologia para estudar a sociedade. Ele usa organismo social, tá? Ele usa questões, funcionamento no sentido... Ele faz uma analogia, uma comparação entre sociedade e corpo humano, tá? Então, a análise e a metodologia de Durkheim evidencia a importância de compreender a estrutura, ou seja, a sociedade. Não dá muita importância, como Weber dá, ao significado da ação. Aliás, ele não dá nenhuma. Ao significado da ação do indivíduo. Porque, segundo o próprio Durkheim, a sociedade, ela é maior, olha que interessante essa frase, ela é maior do que a soma das suas individualidades. É como se fosse uma terceira coisa. Você tem... A sociedade não é a junção dos indivíduos, ela tem algo a mais do que a junção dos indivíduos que faz com que a sociedade exista e funcione, beleza? Então, toda a metodologia de Durkheim vai estar pautada nessa visão estrutural da sociedade, tá? E ele observa também que o sociólogo que está estudando, ele tem que conseguir ter, na visão de Durkheim, um distanciamento do objeto de pesquisa. Mas qual é o objeto de pesquisa? A própria sociedade. Aí você pode perguntar, mas como é que um indivíduo que pertence à própria sociedade vai se distanciar dela para estudá-la? Aí ele propõe, nas regras do método sociológico, várias condições necessárias para que você consiga realizar essa pesquisa. A ideia de fato social, que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? E esse distanciamento para que a visão, que não é a visão do pesquisador, mas do indivíduo, não camufle o resultado, não nuble o resultado da pesquisa, não interfira, tá? Agora, vamos pensar aqui um pouco em Weber, que eu falei que é o contrário. Weber compreende que a sociedade, para a gente entender o funcionamento da sociedade, a gente tem que entender os significados que os indivíduos dão às suas ações sociais. Então, é necessário a gente compreender, por isso a sociologia compreensiva, compreender as atitudes dos indivíduos em grupo. E aí, ele não tem essa mesma visão de Durkheim, de que o pesquisador tem que estar distante do que ele pretende estudar. Não, o pesquisador faz parte da sociedade em que ele na hora que ele vai escolher o próprio objeto da pesquisa dele, da análise dele, já tem ali algo que é uma influência dele. Ele já está sendo influenciado ao pesquisar sobre um determinado assunto. Só que, óbvio, ele tem que tentar manter uma isenção. Lembrando que, para Weber, essa isenção total não existe, né? Não é alcançável. Mas o pesquisador tem que tentar, mesmo sabendo que ele sim, como um indivíduo, antes de ser pesquisador, vai se influenciar e vai influenciar de alguma maneira o resultado dessa pesquisa, beleza? Marx propõe uma ruptura do que ele está vendo, sistema capitalista na visão dele.
é extremamente desigual, e realmente é desigual, nesse sentido ele tem razão, ele é desigual, só que ele propõe, ao término do que ele está analisando, o que teoricamente para ele seria mais justo, e para muita gente que acredita, né, que seria mais justo. Então ele propõe uma sociedade sem a propriedade privada, os meios de produção não na mão de um grupo específico, né, como é no sistema capitalista, de forma desigual. Na verdade, ele propõe até a alteração dessa visão de propriedade privada. E aí, por que ele também é tão importante? Porque ele pensou a grande transformação que estava ocorrendo naquele momento. E tem um mérito incrível, Marx, por quê? Porque hoje em dia é muito fácil a pessoa falar do capitalismo, falar da desigualdade que o capitalismo em seu interior, né, no seu nascedouro, já fica evidenciado, mas ele está falando de algo que está surgindo, ele não está falando de algo que a gente já né, hoje em dia, de forma contemporânea, já sabe que realmente é desigual. Né? Então ele propõe, dentro dessa desigualdade que ele enxerga lá quando está nascendo o sistema novo, ele faz as críticas, né, estruturais também, e propõe uma mudança, beleza? E aqui eu não estou debatendo se o que ele propõe na prática funcionou ou não. Estou fazendo aqui uma análise e mostrando para vocês como que os pensadores, que são os principais pensadores da área, por isso são chamados de pais da sociologia, pais das ciências sociais, eles vão aparecer de forma implícita ou de forma explícita sempre que a gente estiver fazendo qualquer análise ou lendo qualquer texto sociológico. Por quê? Porque eles são a base do pensamento da ciência. Tá bom? Então, eles vão sempre aparecer nas aulas de sociologia, mesmo que eles não estejam sendo ditos. Existem pensadores contemporâneos que concordam com parte do pensamento de um, parte do pensamento do outro e formulam o seu próprio. Mas qual é o parâmetro? Essa base, tá? Que quem foi que realizou essa base do pensamento dessa nova ciência? Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Ok? Eu tô colocando aqui no grupo. Eu acho que é mais fácil para os grupos, para os vídeos não ficarem muito extensos, é mais fácil eu ir falando sobre conceitos, né? O que é mais-valia na visão de Marx, o que é alienação para Marx, o que é ação social e os tipos de ação social que existem na composição teórica da sociologia de Weber, o que é fato social para Durkheim, solidariedade mecânica e orgânica. Tem alguns videozinhos aqui e eu vou continuar nesse sistema para não ficarem vídeos muito extensos. Mas é importante a gente saber o porquê que os três são importantes, quem são esses três e por que eles sempre aparecem nos textos de sociologia, tá bom? Então, por enquanto, por hoje, é só. Até mais.